A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre desejou a nossa salvação. E Deus sempre, o Senhor nosso Deus não descansa, irmãos. E Ele sempre, através da sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre enviou seus mensageiros para nos ensinar a verdade e nos exortar para que voltemos e andemos nos seus caminhos, nos seus mandamentos, nos seus preceitos. Então, irmãos, inicialmente, como o Senhor Jesus falou na parábola sobre a bondade de Deus, que Deus sempre enviou os seus profetas e posteriormente Deus envia o seu Filho. Os irmãos devem se lembrar dessa parábola, né? Onde os vinhateiros matam os primeiros mensageiros e açoitam outros e depois matam o herdeiro para tomar posse da vinha, para tomar posse da herança de Deus. Então, os irmãos devem se lembrar bem. Então, Deus nunca descansou, irmãos, e sempre através da sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele nos envia os seus mensageiros. E não foi assim com nenhum homem até o dia de hoje. E, basicamente, Ele sempre exortou os homens e sempre exorta os homens até os dias de hoje. Um desses homens que foi exortado e que é exemplo de exortação é um homem que foi, durante muito tempo de sua vida, ele foi extremamente iníquo. É o filho do rei Ezequias, o rei Manassés. Manassés foi o rei que mais reinou sobre Israel, sobre Judá. Ele reinou, irmãos, 55 anos. E nesses 55 anos, ele, apesar de ter visto as maravilhas que Deus fez para com o reino e para com o seu pai, através da bondade e misericórdia, Deus exortou Ezequias, o pai de Manassés, e abençoou ele ricamente, a ponto dele prosperar e o reino de Judá se expandir para todo o reino de Israel. Então, irmãos, vamos continuar observando a ação de Manassés. Manassés, apesar desses exemplos do pai, apesar de ter visto coisas maravilhosas que Deus fez com o pai dele e abençoando o pai dele, Manassés voltou e começou a pecar de forma grandiosa, fazendo todas as coisas abomináveis que Deus tinha proibido os homens israelitas de fazerem, a ponto de Manassés sacrificar seus filhos a deuses, falsos deuses. Então, irmãos, Deus se desgostou de Manassés, a ponto de ter uma invasão, e ele foi levado em cativeiro. E aí, nesse período que ele foi levado em cativeiro, ele se recordou da bondade de Deus, dos feitos maravilhosos de Deus para com o seu pai, e ele se converteu ao Senhor de coração puro, manso e verdadeiro, a ponto do seu cativeiro chegar ao fim e ele retornar a Judá e a Jerusalém e a reinar novamente. E nesse período, irmãos, que ele no cativeiro se converteu, ele entregou seu coração para Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, o abençoou e o perdoou, embora o Senhor nosso Deus já estava profundamente ofendido com a quantidade de sangue que tinha sido derramado em Jerusalém, em Judá e em todo Israel. Então o Senhor preferiu adiar o seu
o seu decreto de destruição de Judá e de Israel, mas manteve um pouco mais tempo as suas bênçãos sobre o reino de Judá. E nesse período, irmãos, o rei que reinou durante mais tempo em Judá foi Manassés. Ele reinou durante 55 anos, pela infinita bondade, pela infinita misericórdia de Deus, porque somente pela bondade e misericórdia Manassés poderia ter reinado, porque foi o rei mais iníquo de toda a história de Judá. Mas pela bondade e também pela misericórdia e pela graça, ele se arrependeu, e se arrependendo, ele se reabilitou, assim como eu e você, quando nos arrependemos, nós nos reabilitamos perante Deus. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade dos seus santos profetas e, acima de tudo, de seu Filho amado, que veio e doou a sua própria vida para que nós possamos ter vida, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e gerar bons frutos. Então, irmãos, no final da vida, Manassés se voltou a Deus e voltou e retornou ao reinado, e aí sim fez publicar leis e ordens para que o povo se voltasse de coração a Deus e praticasse as suas leis, os seus preceitos e as suas ordenanças. Então, irmãos, vamos pegar o exemplo de Manassés, não vamos esperar nos tornarmos objeto de repúdio de Deus. Antes, irmãos, vamos nos arrepender de nossos erros e praticar a justiça. Vamos viver segundo a palavra do Senhor Jesus, que nos salvou e nos salva e nos exorta, que nos ensina a andar no caminho da santidade e no caminho da misericórdia, no caminho da fidelidade e no caminho da justiça. Não vamos, irmãos, andar de acordo com as inclinações de nossos corações e de acordo principalmente com os ensinos do mundo, com os devaneios do mundo, aonde fala segundo o inimigo de nossas almas, que tenta nos tragar, que anda ao nosso derredor para nos tragar. Então, irmãos, vamos seguir os conselhos de Jesus, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, com isso, irmãos, vamos andar segundo o espírito, para que não caiamos. E com isso, irmãos, vamos dar glória a Deus, porque apesar do imenso número de erros e de pecados e de abominações que Manassés fez, ele se voltou a Deus e se arrependeu do profundo do seu coração. E isso será um exemplo maravilhoso para todos nós, porque não importa o pecado, o que importa verdadeiramente é a decisão de nos afastar do pecado e abraçar a vontade de Deus, abraçar a santidade e abraçar a infinita graça que Deus nos oferece. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos exorte para que possamos caminhar sempre na sua palavra, segundo a vontade de seu Filho, Yahushua HaMashiach, o Salvador e ungido de Deus. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos.